Sempre trabalhei, graças a Deus. Eu acho que a minha geração, né? Trabalhar desde cedo, né? Eu vou fazer no setor de impermeabilização, por exemplo, vou fazer 30 anos no final do ano agora que eu já trabalho na área, né? É uma longa data aí, né? Se for olhar para trás, temos história. E eu gosto bastante de olhar para trás, né? Porque às vezes, por mais que hoje a gente tem, às vezes, uma possibilidade de comer melhor, viver melhor, tá, cuidar de bons amigos e ter alguns luxos que a gente pode dar, nunca deixe de olhar para trás e forçar aquilo. Olha, a gente tem que segurar, porque a vida, a gente sabe que a vida, como é que foi a vida, que ela já foi difícil também. Eu acho que todo mundo deveria ter essa coragem, deveria abrir seu negócio. A pessoa acaba se conhecendo muito com isso, né? Mas é difícil, tá? Tu tem que persistir, tu tem que passar muito no assim, claro. E sempre vai ter alguém que em algum momento diz, não, vamos fazer um jeitinho mais fácil aqui. Não paga esse imposto, não faz tal coisa, tu paga o preço depois. Tu paga o preço depois, tá? Então assim, faz o certo, segue o teu crescimento, ele vai ser seguro, né? Olá, empreendedores do Bodega de Negócio. Aqui nós estamos então, mais um episódio. Esse episódio eu tenho certeza que vai influenciar e vai inspirar muitas pessoas, muitos jovens principalmente. Depois vamos saber por quê aqui, né? Mas nós temos aqui um cara especial hoje, um amigo, além de cliente, né? Um grande amigo, e Diego Santi, né? Cara, se vocês deram um zoom ali, vocês vão ver que o cara é forte, né, cara? O cara é pegador, tal, toda aquela história. Grande empreendedor, entendeu? Também teve que assumir uma bronca, né? Uma bronca e deu conta, e o mais importante de tudo é isso, né? Deu conta do negócio e às vezes, para nós, né? Para vocês jovens aí que estão assistindo, às vezes a gente não acredita no nosso potencial ou não acredita na força que nós temos, mas hoje vocês vão ver uma história de superação, uma história que deu certo. Diego, seja bem-vindo ao Bodega de Negócio. Espero que você se sinta bem aqui na nossa casa. E o propósito do Bodega de Negócio é exatamente esse, através da tua história, incentivar e influenciar jovens empreendedores a acreditar nos seus sonhos. E pode dar certo, né, cara? Se o cara for persistente, consistente, o negócio dá certo. Então, fala para nós, Diego, aí, de onde tu veio, quem que é os teus pais, o que eles faziam quando tu era criança lá, se eles já trabalhavam no negócio ou se eles trabalhavam no interior. Conta para nós essa história aí. Eita! Primeiramente, obrigado, né? Prazer estar aqui contigo. Obrigado. Prazer é todo nosso. Tem um pessoal do apoio aí, a gente comeu uma carne maravilhosa aqui, lá dos amigos aí, tá de parabéns. E hoje nessa configuração aqui, porque nós só somos em dois, né? Nós somos dois, deu um probleminha com a nossa colega lá, mas tá tudo certo. E não tem problema, logo ela vai vir de dentinho novo e tá tudo certo. E essa configuração sempre é bem-vinda quando tem um amigo, quando tem uma pessoa especial assim, essa mesinha aqui é muito legal. É bacana. Não, o ambiente é bacana, é bom e... Bom, vamos... é nostálgico agora, vamos voltar um pouco para trás, então. Na verdade, meu pai, ele trabalhou sempre com construção civil, João Santi, né? Provavelmente o pessoal da área mais antigo conheceu ele, né? Ele era pedreiro? Ele era pedreiro. Na verdade, meu pai começou como servente. Minha mãe foi dona de casa, né? Até, graças a Deus, ela está aí conosco, aí, sempre batalhou, sempre foi a conselheira da família, segurou as pontas, né? Nos momentos difíceis aí. Ela chegou a empreender também, ela teve um armazém, um mini mercado, que foi o que, num período difícil da nossa história, não nos deixou, entre aspas, passar fome, né? Então, não vou falar muito dela, senão eu vou acabar me emocionando aqui já de cara aí, né? Mas enfim, aí meu pai, ele foi... Então ele era servente de obra, trabalhou com minha mãe, então depois ele virou pedreiro, aí teve um momento que ele então se transformou em mestre de obra, aí né, a evolução da profissão, né? Da profissão, e aí... Depois de um período, então, ele teve uma empreiteira de mão de obra, então ele contratava mão de obra, eles
trabalhavam, né, com algumas construtoras até da cidade, ele prestava serviço como empreiteiro. Eu até quando era guri, na época de escola, eu ajudava eles, né, eventualmente com a parte bruta ou com a parte de... Se tinha antigamente, hoje eu acho que nem se usa mais, o office boy, né, então fazia serviço de banco. E desde pequeno, na verdade, hoje eu sou engenheiro civil de formação e eu nunca tive dúvida da minha profissão, tá? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me lembro que desde pequeno marcou isso na minha memória, até porque eu uso esse termo hoje, eu tenho muito uma memória seletiva, né? Alguns assuntos que passam, que às vezes não são tão relevantes, acabam passando, mas isso foi um dos assuntos, e eu tenho pouca lembrança da minha infância lá quando eu era pequeno, né? Às vezes mesmo conversando com minha esposa, com a amiga, me lembro quando eu tinha 5, 6, 7 anos, eu me lembro alguns episódios, assim, né? Eu não tenho uma memória tão boa quanto a isso. Mas, enfim, em relação a trabalho, sim, eu me lembro que até meu pai trabalhava como empreiteiro de obra no CIEP, que foi construído, não vamos saber, dava na década de 90 aí, e eu trabalhava com eles como office boy, e tinha um engenheiro da obra, então, não me lembro o nome dele agora de cabeça, e eu me lembro como eu fazia serviço de banco, eu voltava, ele tinha um escritório, que na verdade era na obra, né, uma sala com uma mesa feita de compensado lá, e aí eu ficava olhando para ele e disse, nossa, como deve ser fantástico ser engenheiro, né? Você imagina, ele coordena equipe, eu vi ele trabalhando em projeto, e eu sempre tinha o sonho, como eu gostaria de fazer isso, né? E aí eu trabalhando, então, já por questões de proximidade, com meu pai na construção civil e eu nos períodos de férias ajudando ele, eu tinha esse sonho, né? Em fazer engenharia, mas era um sonho bastante distante, porque nós viemos de uma família humilde, né? Que eu disse, como é que eu vou fazer engenharia, né? Eu nunca fui... na verdade, não. Eu fui muito dedicado aos estudos até minha 8ª série, né? Sempre fui um bom aluno, tirei boas notas. E aí comecei a crescer, comecei a virar piá, como eu digo. E aí chegou o 2º grau, aí realmente não tinha muito apreço mais, então, né? Por a questão de estudar. E aí, por mais que eu tinha o sonho, eu não me imaginava, então, tá sendo engenheiro civil, né? E aí passou, enfim, por questões da vida, questões, né? Aí, de relacionamentos e tudo mais. Eu me lembro que teve um relacionamento que eu tive que a pessoa que, na época, eu namorei por um período, ela era uma formanda e eu não estava nem no 2º grau. E aí quando eu saía com ela, todos os colegas dela eram do meio acadêmico, né? E eu me sentia meio envergonhada, digo, caramba, cara, sabe? Tipo, porque até então, meu círculo de amizades, meus colegas que eu me relacionava não tinham esse objetivo, esse sonho de se profissionalizar, né? E aí isso despertou em mim, eu disse, para aí, cara, o que eu tô fazendo, né? Eu digo, se eu quero algum dia... Não que isso seja um sinônimo, tá? Hoje tem inúmeros profissionais de sucesso aí que às vezes o pessoal não tem nem a 5ª série, entendeu? Sim. Minha mãe, por exemplo, eu considero ela uma pessoa de sucesso, estudou até a 5ª série, né? Então... Nós temos aqui, inclusive, vários exemplos, nesses 38 episódios que nós gravamos aqui, nós temos vários exemplos de empresários que não têm 5ª série. Nós vamos falar assim, uns 13, 14 exemplos de criar. Inclusive, nós tivemos um agora, há pouco tempo, que o cara também tem 37 anos, e foi uma surpresa para mim quando eu pedi para ele, e aí, como é que é os estudos e tal? Ele disse, cara, eu não tenho nem 5ª série. E o cara hoje é dono de transportadora, o cara é bem sucedido e tal, e um cara novo. Eu tenho amigos de empresários que eu conheço também, que eu admiro demais, e tu vai ver a questão de escolaridade, por isso que eu digo, o diploma não baixa as orelhas de ninguém, né? Eu acho que a competência está acima de um diploma acadêmico, mas no meu caso especificamente, como a gente vinha de uma família, então, simples, né? Eu via como única saída uma profissão, né? Uma formação. E aí então, já trabalhava neste período, então, quando eu entrei na faculdade, eu já estava trabalhando com o meu pai, né, que hoje é falecido. Enfim, até a gente pode comentar aqui uma fatalidade que aconteceu ao longo da nossa trajetória aí. E aí eu
fui fazer engenharia civil, que é o que eu sempre sonhei, né? Então, nunca tive uma segunda opção, digamos assim, porque às vezes quando tu vai na faculdade, tu escolhe primeira opção, segunda opção, eu escolhia por questões de protocolo, mesmo, né? Tu tinha que botar uma segunda opção, mas minha claro. sempre foi engenharia, graças a Deus. Então, eu acho que eu também me encontrei com a faculdade, porque assim, o momento desde que eu entrei na faculdade, eu felizmente nunca tem um papel ali pegou. Opa! Desde que eu entrei na faculdade, eu acabei que eu nunca tive que repetir uma cadeira, né? Então aí eu acho que eu relembrei meus tempos de menino estudioso lá da infância, né? E até porque era particular, né? Então, por questões financeiras também, não posso repetir. Não dá pra errar, aí eu me dediquei toda a minha faculdade. Já trabalhava com impermeabilização durante o período da faculdade, né? Então, após a faculdade, continuei a me especializar na área. Hoje eu tenho 3 pós-graduações, sendo das 3, 2 na área de impermeabilização. A mais recente agora em abril, então, que eu me formei em tecnologia da impermeabilização, também depois de 2 anos aí. Então, tu vê, por mais que eu venho deformado, me formei em 2008, então, né? Então, desde aquele período lá, eu sempre me mantive ativo na questão que eu vejo que é o ponto positivo do nosso preço, essa questão técnica, né? Então, eu sempre me mantive ativo na questão de estudos, enfim, continuo, e eu vejo que é bem importante, né? Tu seguir com a questão de aprendizado aí na questão de formação acadêmica. Eu, pelo menos, né? Volto a dizer, tem ótimos profissionais que mesmo relatou ali que não tem a formação, mas eu sempre sempre levei isso para mim. Disse, não, para mim eu tenho que me manter atualizado, qualificado para poder tá tendo o nosso mercado, a nossa fatia no mercado, né? Porque o mercado hoje é para todos, não adianta, né? Sim. Então você, jovem aí, né, que acha, eu vim de uma família humilde, eu não posso fazer uma faculdade, eu nunca vou poder fazer uma faculdade. Eu também aconteceu isso. Eu fiz a minha faculdade também. E aqui o Diego tá relatando também que da mesma forma, né, cara? Que ele tinha o processo de eu acho que nunca vai dar para mim fazer uma faculdade, mas tudo é possível, cara. Tudo é possível. Acredite nos teus sonhos, acredite no teu potencial, né? E aqui mais uma coisa eu quero lembrar, né? Que eu acho que tu sempre trabalhava desde piazinho. Sim. 12, 13, 14 anos. Sempre trabalhei. Graças a Deus, né? Eu acho que a minha geração, né? Sim. Sempre foi trabalhar desde cedo, né? E sim, eu sempre trabalhei desde cedo. Imagina, eu vou fazer no setor de impermeabilização, por exemplo, vou fazer 30 anos no final do ano agora, que eu já trabalho na área, né? Então, é uma longa data aí, né? Se for olhar para trás, temos história. E logo nós vamos saber, então, como que aconteceu essa mudança aí, né? De ser funcionário, né? De ser CLT e depois querer ser dono do seu próprio negócio. Por quê? Porque ele tinha um bom exemplo, entendeu? E você, eu não tenho pai, não tem problema. Se espelha num amigo, se espelha num ótimo profissional. Porque eu não tenho... sempre tem um ótimo profissional perto de você. E aqui eu tenho certeza que o Diego ali se espelhava no pai, né, cara? Porque o pai sempre foi pedreiro, sempre estava ali na construção, entendeu? Tinha talvez uma vida humilde, mas nunca faltou nada dentro de casa, né? Graças a Deus. Meu pai foi sempre... Meu pai ainda acho que veio de uma cultura anterior à minha que, claro, eu acho que a maioria era que tu conquistava com suor, né? Então tu tinha que ralar demais, né? E é uma verdade, tá? É uma verdade, mas às vezes o suor aí tem questão de interpretação. O suor é o que? Tá com as mãos sujas, né? Ou tu realmente se empenhar, acreditar e tu lutar por aquilo, né? Então acho que é questão de interpretação. Meu pai era mais da cultura, tinha que trabalhar mesmo, tinha que se... E ele, me lembro que trabalhava os finais de semana, trabalhava muito até tarde,
Agora, contando essa história, me veio um fato marcante também, que, cara, para nós era uma festa quando meu pai recebia, porque quando ele recebia, nós íamos ali no X-Bocão, que na época era ali, nós ia comer um São X. Francisco. E não era todo mês, né? Bah. Quando meu pai recebia, que nós conseguíamos pagar as contas, nós ia lá comer um X. Então era uma epopeia, assim, eu me lembro que nós, eu e minha irmã, que éramos... Minha irmã é 2 anos mais velha que eu, a gente se arrumava, né? Todo mundo, nós vamos sair e jantar fora. Né? Era um episódio que às vezes é coisas tão simples, né? Sim. Tu leva, vou ali comer um X, né? O cara, às vezes, no dia a dia do trabalho, tá corrido, hoje à noite vou comer um X. Para nós era algo... Porque tu comer fora, como minha mãe era dona de casa, né? Então era mais caro tu comer fora. Claro. Então tu ir para algum lugar, alguém... Nossa, era algo para nós, assim, eu me lembro que nós vibrava muito. E não acontecia todos os meses, mas quando acontecia era bem bacana. A gente tem boas lembranças, assim, ficar bem feliz por uma coisa tão simples, né? Comer um X, né? Prestem atenção na simplicidade da coisa, né? E hoje a vida, vou dizer que não é fácil, né? Mas a gente tem muito mais opções, né? E a gente hoje, entendeu? Usufrui de não só de um X, mas talvez de jantar, de sociedade e jantares para lá e para cá toda hora, né? E às vezes a gente não valoriza isso, né? Então, para levar esse exemplo da humildade ali, né, da dificuldade, do ter que trabalhar, e ele como guri, né, ter que trabalhar cedo, né, e aí festejar junto com o pai as pequenas vitórias. Isso é muito interessante. E, Diego, conta para nós ali então, ali do pai e tal, aí chegou o momento que tu diz, opa, agora tu começou como office boy. Comecei como office boy, aí com meu pai trabalhava como mestre de obra, e aí isso ali, início dos anos 90 ali, né? Aí teve um período que meu pai trabalhava como uma empreiteira de mão de obra fazendo reformas de banco, né? Então tinha uma construtora aqui em Bento Gonçalves, bem conhecida na época, que ele pegava as reformas de banco, então o banco tinha que trabalhar na sexta-feira às 16 horas, 17, que era, né, normalmente horário, até para abrir a agência. Eles trabalhavam muito em agência do Banrisul. E aí, me lembro que meu pai trabalhava muito aos finais de semana, e eventualmente aos finais de semana ele me levava, às vezes até minha irmã junto, para nós né, ajudar ali para conseguir cumprir esses prazos, né? Então aí trabalhava um pouco mais na mão de obra bruta, assim, mas eu era guri, eu me lembro, nós trabalhávamos. E aí, em 93, aí ele teve o convite, por questões comerciais, do então que foi sócio dele, né? O sócio dele teve o convite deles trabalhar, porque meu pai, um período lá atrás, também ele trabalhava com resina poliéster, que hoje é comercialmente conhecida como fibra de vidro, né? Então ele trabalhava com revestimentos de tanques, com impermeabilizações com fibra de vidro, isso lá na década de 80 já. Mas não era algo contínuo, né? Então, conforme surgia a demanda, ele trabalhava. Fazia. E aí, em 93, então, aí o Suidan, na época, ele tinha uma loja de tintas automotivas, convidou-me, quem sabe a gente abre uma empresa, né, de impermeabilização, começa a trabalhar. Aí surgiu, então, a JS Impermeabilizações e Coral Bento, né? Então, que eles começaram a trabalhar juntos, e aí, nesse período depois, eu acabei, então, vindo a trabalhar com eles. Aí, na época, então, como era uma empresa pequena, né, então eu fazia um pouco de tudo, né, não trabalhava com a parte técnica ou com a parte comercial, porque eu era um guri, né, eu estava lá com meus 15 anos lá, mas trabalhava na empresa. E já naquele momento eu já tinha interesse em, daqui a pouco, ler como é que hoje eu falo, a gente chama de boletim técnico, eu lia muito a parte, eu gostava de conhecer os materiais em si, né, ler a parte descritiva ali, o boletim técnico, o manual, enfim, como queira chamar, né, eu sempre tive apreço por essa, então, mas aí trabalhava como era telefonista, fazia serviço de banco, trabalhava ali, né, com eles aí, faz o que for preciso fazer, né,
Aí eu acho que até informalmente a gente já comentou sobre a história, aí lá em 99, então, né, eles já estavam com a empresa há alguns anos aí, mas a empresa não... me lembro que nós tínhamos 2 funcionários na época, dos 2 funcionários, muitos períodos o pessoal ficava em casa porque tu não tinha trabalhos, né, de impermeabilização, Sim. Não se tinha essa cultura e a empresa também era bem pequena, né? Às vezes o pessoal ficava lá ao longo do mês, 2, 3 semanas ficava em casa e dizia, fique em casa, se precisar a gente chama. Né? E eram tempos bem difíceis na questão financeira, até às vezes tinha que pagar para o funcionário estar em casa, enfim, e aí em 99, por questões financeiras, realmente, disseram, não dá, né? A gente não está conseguindo nos manter aqui, né? Eu disse, a solução é fechar a empresa. E aí, como eu trabalhava, né, com eles, meu pai disse, bom, já que nós vamos fechar a empresa, eu quero tentar, né? Então, como o Diego trabalha conosco, eu fico com a empresa, então, basicamente, dividir as dívidas, né? Então, tu paga essas contas, paga as outras, como tu vai ficar com a empresa, tu fica mais com essa, enfim, dividiram as dívidas e aí, então, se fechou a JS Impermeabilizações, né? E depois, então, aí veio em 2000, então, né, abrir a Imperbras, né? Então, a Imperbras também, eu me lembro até hoje, minha mãe sempre relembra essa história conosco e eu gosto bastante de olhar para trás, né? Porque às vezes, por mais que hoje a gente tem, às vezes, uma possibilidade de comer melhor, beber melhor, estar rodeado de bons amigos e ter alguns luxos que ele pode dar, eu nunca deixo de olhar para trás e reforçar aquilo, olha, a gente tem que né, segurar, porque a vida, a gente sabe que a vida, como é que foi a vida, que ela já foi difícil também. Aí eu me lembro que minha mãe e meu pai estavam sentados na sacada, na escada de casa, na entrada da casa, pedindo, a gente está procurando um nome para a empresa, enfim. Aí eu passei por eles, aí eu entrei em casa, voltei, que vocês acham de Imperbras? Mas aleatório, assim, né? E eles, a gente gostou do nome e tal. E aí se fundou, então, a Imperbras, né? Então, na época, era meu pai e minha mãe, né? Os 2 sócios da empresa, eu trabalhava com eles, né? E aí a gente foi seguindo, também com bastante dificuldade, né? Por questões, pelo período e até por falta de conhecimento mesmo, né? Nosso mercado era muito, eu não vou dizer nem regional, era muito bairrista mesmo, né? Nós atendia pequenas obras aqui em Bento Gonçalves. Tinha um mercado muito grande em Caxias, que era nosso sonho, mas estava muito longe de nós ainda para alcançar o mercado lá, por questões de volume, cidade maior, né? Centro maior, enfim. E aí a gente foi trabalhando, né? E aí a empresa veio se estruturando. Aí um detalhe, até eu acho que é interessante comentar, porque assim, eu acho que todos os empresários na sua história, eles tiveram, por algum momento, teve alguém que veio como facilitador, né? Tipo, mostrar um atalho, né? Mas quem sabe a gente tenta fazer, né? Mostrar um atalho. E eu procuro levar isso para minha equipe interna hoje. Eu comento muito disso, gente. Faz o certo que dá certo, entendeu? O empreender hoje, ele não ele é difícil, só que assim, tu tem que ter persistência. Claro. Tu não vai conseguir, vou abrir um negócio porque em um ano tu tem sim, todo mundo que abre um negócio tem aquela intenção, desejo, né? Aquele desejo, aquela intenção e eu acho que todo mundo deveria ter essa coragem, deveria abrir seu negócio, né? Eu acho que a pessoa acaba se conhecendo muito com isso, né? Mas é difícil, tá? Tu tem que persistir, tu tem que passar muita noite em claro. Que eu chorei nessa minha vida por questões de trabalho, ou por muito ou por pouco, ou por questões financeiras, não ter para pagar, se preocupar com as contas do amanhã. Então, e sempre vai ter alguém que em algum momento diz, não, vamos fazer um jeitinho mais fácil aqui, desvia aqui, não paga esse imposto, não faz tal coisa, tu paga o preço depois. Tu paga o preço depois, tá? Então, assim, faz o certo, segue o Joãozinho do Pastel, não, faz o certo, que aí teu crescimento ele vai ser seguro, né? Então, hoje eu tenho orgulho de dizer isso, a gente sempre procurou seguir pelo bom caminho. Foram anos bem difíceis, né? O começo é sempre complicado para todas as empresas, mas a gente seguiu firme aí.
E aí, a empresa, quando ela começou a se estruturar, então a gente começou a ter, né, eu me lembro que isso aconteceu em 2005, tá? Olha só que data marcante. Em 2005, era algo que até eu não tinha comentado, mas que foi o primeiro ano que nós saímos de férias, era de praxe, a empresa fez férias coletivas no final do ano, né? Sim. Foi o primeiro ano que nós tínhamos saído de férias e a gente, na volta, ia conseguir pagar, e a gente conseguiu pagar todas as contas dos funcionários na volta, então nós só ia precisar pegar dinheiro, que na época se fazia desconto de título, pegar o dinheiro emprestado para pagar o salário de janeiro, então, né? Então a gente tinha conseguido pagar as férias, o 13º e tinha um pouquinho de dinheiro para nós, que a gente foi na casa de um amigo nosso, que eram uns amigos da família, muito queridos, que a gente passava muito tempo junto, eles tinham uma casa na praia, a gente foi para lá. Então a gente tinha, naquele ano, foi o primeiro ano na nossa história que a gente tinha conseguido, nós estamos indo para a praia sem conta. Sem dinheiro, mas sem conta também, né? Foi o primeiro que a gente conseguiu respirar. E aqui, agora, então, começou a Hiperbras, tal, deram uma volta, teve aquele momento de tensão e toda aquela história, e depois começou, em 2005, então, o suspense. Aí isso nós vamos falar depois, né? Mas agora nós vamos falar, então, dos nossos patrocinadores, né? Vamos falar, então, dos nossos patrocinadores. Primeiro, Cave do Sol, nosso vinho, né? Maravilhoso esse vinho aqui, que tá achando? Muito bom. Vinho, Cave do Sol, maravilhoso. Nós vamos falar, então, da Gedon Malhas, né? A malha que veste bodega de negócios, né? Então, Gedon Malhas. Nós vamos falar da Casa de Carne dos Amigos, nosso amigo Joel lá, Casa de Carne, que estamos falando de carne selecionada, marmoreio gostoso, então final de semana e dia de festa tem que ter carne da Casa de Carne dos Amigos. Casa Belari, lá do meu amigo César, né? Que antes era Espaço Divano, agora é Casa Belari, né? César que está ampliando os negócios, que tem fábrica lá de poltronas, mesas, cadeiras, loja. O César é um cara empreendedor e nós estamos falando aqui de empreendedor, então é fantástico lá, né? Vamos falar da Cave do Sol, Gedon, Casa de Carne, isso aí nós já falamos, da Londer, rede de hotéis da Londer, lá do Tarcísio Miquelão, que é um cara fantástico, que esteve aqui na última confraria também, deu uma aula para nós, assim, cara super empreendedor. Febracis, a maior escola de negócios da América Latina, então Febracis vocês têm que conhecer. Quem não conhece a Febracis, quem não ouviu falar ainda do Método CIS, Paulo Vieira, tem que conhecer. É fantástico isso aí. Mercado Niquete, nosso grande amigo Beto, Mercado Niquete aí, então um grande abraço. Multimóveis, 30 anos também de fábrica, Multimóveis aí que tá voando aí com os e-commerce e tal. Muito amigo nosso também, Kid, família Cozinha ali. Regla, Elias Paludo, papai fresco agora, hein? Elias Paludo aí, gente boa, cara. Tem uma história aqui, o episódio do Elias Paludo aqui é fantástico também. Não perca essa história dele ali. 38 lojas, 38 regras espalhadas ali pelo estado. Projinha Academia, agora 24 horas, Projinha Academia lá, Projinha assim, ó, mais de 180 máquinas importadas da China lá que ele trouxe, agora chegaram as máquinas novas, ampliaram o espaço lá, tá fantástico. Conheçam a nova cara da Projinha, vale a pena. Auto Tradição, concessionária Volkswagen, que foi aqui que eu comecei a minha amizade aqui com o Diego, né, cara? Isso. Foi aqui que comecei a minha amizade com o Diego, lá vendi uma caminhonete para ele e assim foi até hoje, tanto de Amarok, que tal, hein? De Paolo Galeto, nosso amigo Paulo Jeremias, Emiliano também, estiveram aqui, tem 2 episódios do Paulo Jeremias e do Emiliano. Tem que assistir esse episódio aqui, que o Paulo Jeremias é só história fantástica. O Emiliano também é um cara fantástico. Emiliano é um pai. Elevatos, então, Guilherme, Elevatos aqui atende os maiores condomínios, as maiores casas aí, casas de alto padrão ali, sistemas de segurança 24 horas, segurança eletrônica aqui, então, Elevatos. Impulso Bento, a melhor metodologia que eu já conheço, entendeu, de ensino, é aqui com a Impulso Bento.
devem conhecer também essa metodologia aqui, porque é fantástica. Filho do Vini está estudando lá e ele falou assim, Baga, é assim, ó, é visível a evolução do meu filho. Então, vocês devem conhecer. Esses são os nossos patrocinadores master. E, então, você também tem que conhecer todas essas empresas aí. Gedon, por exemplo, eu quero fazer uma ressalva aqui para Gedon, porque a Gedon é o papel do Bodega de Negócios, né? A Gedon tem 43 anos de mercado, é aqui de Bento Gonçalves. A geração dos 30, 35 anos não sabe que a Gedon é aqui. E, cara, tem mais de 3 mil itens no showroom deles. E é de Bento Gonçalves. E está entre as 5 maiores empresas, 5 maiores malharias do estado do Rio Grande do Sul. Temos que valorizar. E é aqui de Bento. Tem que valorizar. Entendeu? Então, esse é o nosso papel, né? Eu conversei aí, nós estávamos falando dos bastidores, que eu tinha visitado o Eduardo, que ele vai estar no Bodega de Negócios também. Ele disse assim, cara, imagina quanto é orgulhoso, às vezes, o nosso funcionário, ele está fazendo uma obra ou fazendo um produto, ele não sabe para onde vai esse produto. E nós temos que manter, nós líderes, nós temos a obrigação de manter esse colaborador ali, ele informado de saber que ele está fazendo. Por exemplo, agora eu vou comprar uma briga aqui também, mas tudo bem, né, cara? Eles fizeram o estádio da Arena, foi a empresa que construiu a Arena, né, entendeu? Aí imagina para os caras que são gremistas, né, que estão trabalhando na obra lá, vão dizer, pô, cara, tô fazendo negócio pro meu time, tô fazendo negócio isso, legal. Pode ter, o cara que é colorado pode estar fazendo negócio. Mas tudo bem, né, cara? Falando sério, né? Então, é importante isso, né? Pô, cara, a empresa é daqui, a empresa é de Garibaldi. Então, fez a Arena, que é tão famosa, né, cara? Pô, fez as Torres da M. Dias, da Isabela aqui, que eu acho que é uma das maiores obras da América Latina, né, cara? Gigantesco. Imponente, assim, tu enxerga, do Caxias, eu acho que tu enxerga ela, né? Gigante. Nós trabalhamos aí também. Então, ó, Hiperbras ali, empresa aqui de Bento Gonçalves, né, cara? E são essas empresas, esse é o nosso papel, do Bodega de Negócio, divulgar essas marcas, por isso que nós deixamos essas marcas aí, aonde a gente for, a gente leva esse nosso banner aí e a gente coloca ali, ó, grandes histórias inspiram jovens empreendedores. E o nosso papel é exatamente assim, ouvir essa história ali, né? Que da humildade veio, da humildade se formou, da humildade teve o espelho do pai, né? O modelo do pai, e logo, logo nós vamos saber para onde vai essa história. Beleza, pessoal? Então, não percam o próximo episódio. Valeu!